Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao encontro sobre eficiência energética para a rede de fornecedores da Bosch. Acho que a gente já pode ir começando, né? Respeito ao pessoal que é pontual. Bom, essa é uma iniciativa do programa Potencialize, que é liderado pela Agência Alemã de Cooperação Internacional, em parceria com o Senai São Paulo. E esse encontro de hoje é uma parceria do Potencialize com a Bosch, intermediada pela HK, Câmara Brasil-Alemanha, com o intuito de apresentar os benefícios da eficiência energética à cadeia de fornecedores da Bosch. Meu nome é Carolina Crepaldi, eu sou jornalista e sou responsável pelas as ações de marketing e comunicação do programa Potencialize. Bom, antes da gente começar, eu queria avisá-los que o nosso chat está aberto. Então, se vocês tiverem dúvidas, perguntas e quiserem ir colocando ao longo das apresentações no chat, podem ficar à vontade que no final a gente vai responder. Bom, eu agradeço em nome do Potencialize, a HK pelo suporte e a Bosch pelo apoio e esforço de engajar seus fornecedores nesse movimento. E passo a palavra para o Jefferson Almeida da Bosch. Jefferson. Obrigada, fica à vontade. Obrigado, Carolina. Primeiramente, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade a todos os colegas do GIZ, do Senai, da HK, e principalmente a todos os parceiros que nós temos aí com a Bosch. É muito legal ver uma grande parte desses fornecedores aqui nesse dia, e que a gente espera que possa ser aí uma aproximação de vocês com um programa que, sem dúvida alguma, tem muito potencial aí em suportar a eficiência energética das nossas indústrias. Então, eu gostaria de compartilhar aí 2 slides para contar um pouco dessa estratégia, né, de como a Bosch atua nesse ambiente, né. Então, nós temos, nesse quadro verde, basicamente, o que a Bosch realizou dentro dentro do seu perímetro nos últimos, podemos dizer, desde 2008, a Bosch vem trabalhando de uma forma mais estruturada, nesse passo 1, que é a parte de eficiência energética, em geração de novas fontes e limpas de potência, trabalhando também com energia verde, e aquilo que não foi possível reduzir, a gente conseguir, de alguma forma, compensar, né? Então, basicamente, esses 4 pontos aqui, no próximo slide eu vou mostrar o exemplo da América Latina, a gente basicamente atuou dentro do nosso perímetro, né? Dentro de casa, com resultados bastante efetivos. Então, de 2008 a 2018, a gente teve redução de menos 35% de consumo de energia global, considerando as plantas Bosch. Em 2020, a Bosch se tornou uma empresa carbono neutro, né? A neutralidade de carbono foi alcançada, e a partir de 2020, isso está começando a ser iniciado uma comunicação um pouco mais intensiva. A gente está seguindo para o que nós chamamos de escopo 3, né? Que tem esse quadrinho em azul, ainda nesse quadro verde, onde a gente fala das peças compradas, da parte de logística, e também na base desse quadro verde, do uso dos produtos vendidos pela Bosch. Então, seria também aqui a nossa preocupação com aquilo que chega até as nossas plantas, que são utilizados para construir nossos produtos, e também como nossos produtos podem impactar nessa questão ambiental. E para esses 2 novos pilares, né, dentro do escopo 3, o nosso objetivo é de ter uma redução de menos 15% até 2030, tá? Então, é onde vocês entram. Então, basicamente, os nossos parceiros estratégicos vão ser convidados a falar cada vez mais de CO2, de redução de CO2, de eficiência energética, e isso está ganhando agora um pouco mais de espaço. Trazendo um pouco o retrato que a gente teve dentro da nossa planta na América Latina. O próximo slide, Maria, por favor. Aqui a gente tem um exemplo daqueles 4 passos, né, que existem no slide anterior. Então, hoje, a Bosch na América Latina, considerando as 15 localidades que nós temos aqui, a gente tem um consumo de 167 mil megawatts-hora, né?
Então, é um consumo extremamente relevante, e a gente vem trabalhando em melhoria de eficiência, com investimentos de 2 milhões de euros nos últimos anos, redução de 6.200 megawatts-hora. A gente vem trabalhando com a migração de parte das nossas a parte de potência, de energia, aplicação de geração de energia fotovoltaica, também garantindo que a eletricidade que chega até as nossas plantas, que ela seja de fontes renováveis. Então, aqui no Brasil, a gente tem um grande benefício, que boa parte da nossa matriz energética já é green, e aquilo que a gente não conseguiu reduzir, eliminar, aí sim a gente tem também um trabalho de compensação para que essa neutralidade de carbono ela aconteça. Então, basicamente, isso aqui é um pouco do retrato do que a gente teve na Bosch, mas eu acho que mais importante do que a gente tem e construiu na Bosch seriam exemplos de que é possível realizar esse tipo de transformação, mesmo numa pequena e média empresa, que é a proposta do programa Potencialize, que vocês vão ver aí nos próximos slides com os próximos apresentadores. Então, o próximo slide só para agradecer novamente a participação de todos e que a gente tenha aqui o impulso para um mundo aí cada vez mais verde e longevo aí para todos nós. Então, muito obrigado, e agora eu passo a palavra novamente para a Carol. Obrigada, Jefferson, e parabéns aí pelas ações da Bosch com relação à gestão de energia. Agora eu passo para o meu colega Wendel Pacheco, ele é assessor técnico e engenheiro do programa Potencialize, e ele vai falar um pouquinho sobre a parceria Brasil-Alemanha e sobre a própria estrutura do programa para vocês. Wendel. Olá, pessoal, bom dia a todos e todas. Vocês me ouvem bem? Sim. Tá. Bom, como a Carol já comentou, né, o programa Potencialize ele nasceu aí de uma parceria entre a GIZ, né, a Agência de Cooperação Brasil-Alemanha, e o Senai, e com o objetivo, pode passar o próximo slide, Maria, por favor, de trazer para a indústria brasileira ou reforçar a indústria brasileira com relação aos benefícios da eficiência energética na indústria. Tá? Seja ele para atender as metas de ESG, que hoje estão sendo bastante trabalhadas por parte das empresas, principalmente empresas de maior porte, como o caso da Bosch, entre outras grandes indústrias, mas que acabam afetando toda a cadeia, né? Desde das pequenas empresas que são fornecedoras de serviços, de equipamentos e máquinas, médias empresas que estão dentro dessa cadeia de fornecedores e clientes das grandes, então acaba envolvendo todo mundo, né? E quais são esses benefícios, né? Eles vão desde a mitigação de emissões de gases de efeito estufa, né? Isso é uma contribuição do programa para que a gente consiga atingir aquelas metas globais de 35%, né, de redução dessas emissões, o aumento da própria competitividade e produtividade da indústria para a formação de uma indústria de baixo carbono, a redução, né, de resíduos, emissões de poluentes, o aumento de saúde e segurança dos colaboradores envolvidos nessas empresas, uma maior resiliência em relação aos aumentos futuros dos custos energéticos, que a gente sabe que são inevitáveis, seja por uma questão de disponibilidade de recursos naturais ou mesmo pelo aumento da demanda de consumo energético no país e no mundo, e o efeito multiplicador, né, de empregos por meio do acesso de linha de créditos mais vantajosos. Então, essas são alguns dos benefícios esperados com as ações do programa Potencialize no âmbito da atuação dele nesse momento, tá? Próxima, por favor. Bom, e aí quais são os objetivos e parceiros envolvidos no programa? Tá? Os dois principais seriam a viabilização de investimentos em eficiência energética para pequenas e médias empresas industriais dentro do estado de São Paulo, que é onde o contexto do programa atualmente ele atua, tá? Restrito ainda dentro do estado de São Paulo. Como é que fazendo isso? Por meio da formação de fundos garantidores, que depois da realização de um diagnóstico energético feito lá pelo Senai junto a essas empresas, vem a necessidade de se
de se implementar essas medidas essas medidas que foram levantadas no diagnóstico. E aí entra uma das barreiras, que é a questão do recurso, né, do acesso ao crédito. Linhas de financiamento, geralmente, os bancos exigem garantias que são muito altas, né, fazendo com que o financiamento fique alto. Então, essa viabilização de investimentos, ela é feita por meio da formação, da disponibilização desses fundos garantidores, que fazem com que essas garantias sejam reduzidas e aí, consequentemente, facilita o acesso a esse crédito. E fomentar o crescimento do mercado de eficiência energética no Brasil como um todo, porque o programa, ele atua não só na realização dos diagnósticos energéticos dentro da pequena e média empresa industrial, mas também envolve os bancos com relação às linhas de financiamento, envolve a cadeia de fornecedores de máquinas e produtos mais eficientes, movimenta o mercado de prestadores de serviços, né, de serviços técnicos, serviços e soluções tecnológicas para a indústria. Então, todo esse contexto, ele acaba sendo impactado nos objetivos e nas metas do programa. E aí, para isso, ele conta com alguns parceiros, né? O próprio Senai São Paulo, a Desenvolve, né, São Paulo, a ABESCO, a EPE, a ANEEL, entre outros entes de governo, governamentais ou não, que estão atuando aí diretamente dentro do programa. O próximo, por favor. Tá? Bom, e quais são as metas do programa? Como eu falei, atualmente ele está restrito ao estado de São Paulo, mas com uma previsão real aí de nós expandirmos ele para o restante do Brasil, né, num nível nacional. Mas dentro do programa hoje, até o final de 2024, o que que nós temos como parâmetros e principais metas? A disponibilização de 18,3 milhões de euros em fundos, né, para aplicação direta no programa, ou seja, para a operação e para a constituição dos fundos garantidores. A disponibilização já em operação de 2 fundos garantidores para aplicação no programa, para os projetos que venham a ser implementados, um por meio da Desenvolve SP e o outro por meio do BNDES, que é o FG Energia. E tem aí como meta a realização de mais de 1.000 diagnósticos energéticos realizados em pequenas e médias empresas industriais, né, os projetos elaborados. Esse diagnóstico é um diagnóstico completo, onde o especialista, ele entra na empresa e faz uma varredura de todos os consumos energéticos dentro da empresa e identifica ali oportunidades de eficientização. Desses 1.000 diagnósticos, a gente espera implementar pelo menos 425 projetos implementados por meio desses financiamentos e, consequentemente, alcançarmos aí uma redução de 7.267 gigawatts de energia, né, de consumo energético evitado, e uma redução direta de emissões de 1,1 milhões de toneladas de CO2 até o final de 2024. Próximo, por favor. Até o momento, né, considerando que o programa ele começou, né, uma fase de preparação setup em 2021, ano passado ele efetivamente começou a operar, né, começou a rodar, e até o momento nós já temos mais de 900 empresas cadastradas dentro do programa. Dessas 975 PMEs cadastradas, só o estado de São Paulo, 216 projetos já em elaboração via Senai São Paulo e 26 outros projetos via ESCOs, né, que são as empresas de conservação de energia, que também estão atuando dentro do programa como realizadoras de diagnósticos. Tá? A gente percebe aí nessa distribuição desses projetos já em elaboração que os setores com maior representatividade são justamente os setores, né, de metalurgia e produtos metálicos, alimentos e bebidas, e eu queria trazer o foco aqui para o setor automotivo e peças, né, que são setores que historicamente já possuem uma cultura de eficiência energética mais adiantada, né, em relação a outros segmentos, por exemplo, como o caso da cerâmica vermelha, e que era já de se esperar que realmente tivesse um destaque maior. Mas aí, pelo alto número de procura, a gente percebe que ainda tem muito que se fazer também nesses setores, tá? E a formação de um ecossistema já estabelecido dentro do programa, né, por meio do credenciamento de 6 bancos que estão ali com linhas de crédito diferenciadas para esses projetos a serem implementados de eficiência energética.
tá? Mais de 30 bancos que foram capacitados, né? O programa também fez uma ação forte de capacitação direcionada para os bancos, tratando exclusivamente do tema eficiência energética, para que o analista bancário ali tenha algum conhecimento, né, mesmo que seja básico, mas para entender o que é um projeto de eficiência energética, saber analisar os termos que estão ali, as medidas que estão sendo propostas e dar uma atenção mais assertiva na análise desses projetos, tá? Nós também desenvolvemos já um catálogo tecnológico de produtos, né? Esse catálogo está disponível dentro do site do programa e já conta ali com mais de 2.000 produtos com um indicador de eficiência né, reconhecido e declarado ali dentro desse catálogo, tá? Produtos que envolvem desde motores de altíssimo rendimento, caldeiras, bombas de calor, enfim, todo tipo de equipamento industrial com alto desempenho energético. Mais de 40 fornecedores de soluções tecnológicas cadastrados e credenciados para atuarem dentro do programa, né? Então, são fornecedores que têm prioridade ali na solicitação de propostas de fornecimento, na emissão dessas propostas e, consequentemente, na implementação desses projetos, eles terão aí uma vantagem competitiva maior pelo fato de já terem toda a parte de documentação técnica analisada pelo Senai, que é o parceiro operacional do programa, na implementação desses projetos. E mais de 450 especialistas em eficiência energética capacitados pelo Senai, por meio de um programa de formação que foi desenvolvido, contando com a Econoler, que é uma empresa canadense com uma experiência gigantesca em projetos industriais de eficiência energética. Então, esses profissionais já atuam dentro do programa, parte deles, e outra parte está disponível já para o mercado, trabalhando em outras iniciativas. Então, todo esse ecossistema ele já foi estabelecido dentro do programa ao longo do ano e continua evoluindo ali até, né, enquanto o programa continuar. Próximo, por favor. Tá? Bom, quem são os beneficiários finais? São pequenas e médias empresas industriais, né? Empresas de serviço e conservação de energia, no caso as ESCOs, em operação no estado de São Paulo, né? Seguindo aquela classificação de porte, né, já conhecida, de micro, pequena e média empresa. Atualmente o programa ele só atua até o porte de média empresa, por isso, né, desse chamamento com vocês e com o apoio da Bosch, pelo fato de ser uma grande empresa, mas que tem ali no seu entorno, né? Fornecedores e clientes com porte e potencial adequados para o programa e dentro de todos os segmentos industriais, né, previstos que a gente listou aqui, tá? Em destaque ali o setor automotivo, peças, máquinas e equipamentos. Próximo, por favor. Bom, aqui eu vou passar a palavra para o Ulisses, né, o nosso representante de relacionamento com a indústria do Senai, que, como eu falei, é um parceiro forte dentro do programa na realização desses diagnósticos e na operação do programa. Ulisses, por favor. Muito obrigado, Pacheco. Bom dia a todos. Vocês me ouvem bem aí? Pacheco, você pode me confirmar, por gentileza? Positivo. Maravilha. Muito obrigado aí. Como o Pacheco já me apresentou, meu nome é Ulisses, eu sou coordenador de relações com o mercado aqui do Instituto de Energia do Senai São Paulo. Tá? Ele é representado aí por 3 unidades, né, aqui no Cambuci, no centro. Nós temos a capital, né? Nós temos outras 2 unidades, uma em Indaiatuba e nós temos uma em Bauru. Essas 3 unidades compõem a rede EASY, de Sistemas Elétricos de Potência do Senai São Paulo. Tá? E para nós é um privilégio, um prazer estar falando com vocês aqui hoje. Tá? A gente vai dar continuidade aí nessa apresentação, explicando um pouquinho o que o Senai faz nesse projeto, né? Então, a atuação do Senai São Paulo, quando o Senai, lá no início, né, quando foi proposta a ideia desse projeto, lá em 2017, a gente entendeu que era um projeto fantástico, né? Porque, ele traz, a proposta dele é aumentar a competitividade da indústria, e isso vem muito ao encontro aí da missão do Senai São Paulo, tá? Fora a questão ambiental, contabilizando as ações de eficiência energética, os resultados, os ganhos
para mitigar os gases de efeito estufa, né? Então tem uma questão ambiental também atrelada a isso. E o Senai, então, ele atua na etapa, na parte técnica, né? Ou seja, na capacitação dos consultores, né? A gente realiza os diagnósticos nas empresas e o acompanhamento das implementações, né? Então todo esse trabalho aí que é feito técnico nos diagnósticos, nas implementações, é de responsabilidade do Senai. Tá? Pode passar, por gentileza, o próximo slide. E aí a gente vai falar um pouquinho, antes da gente entrar em si na ideia do programa, a gente vai falar um pouquinho sobre a gestão de energia, né? Pode passar. Aqui só para vocês terem uma ideia, né? Por que esse projeto ele tem esse detalhamento, esses modelos, né? Essa sistemática, né, de atuação. Então, para vocês terem uma ideia, a gente pegando um recorte de 170 mil empresas, que são as principais indústrias consumidoras de energia no Brasil, elas gastam em média 75 bilhões ao ano com energia. Tá? Se a gente pegar aí uma previsão conservadora, tá, de eficiência energética, de ações de eficiência energética, um potencial de economia nesse perfil, a gente está falando aí de 5 a 8%, a gente está dizendo em 5 bilhões ao ano. Tá? Então é um mercado muito grande, tá? A gente sabe que aqui hoje nós temos empresas de médio porte, né? A maioria delas, eu acredito, né? Então, tem algumas empresas que já têm uma gestão energética mais madura, algumas que têm mais oportunidades, mas a gente defende que sempre existem oportunidades e projetos para serem desenvolvidos nos processos aí, para estar potencializando cada vez mais esses ganhos, tá? E uma outra questão é alavancar também o número de pessoas capacitadas na área de eficiência energética, porque no Brasil é sabido que existe um déficit de profissionais com conhecimento nessa área. Pode passar. E a gente vai aqui falar um pouquinho do custo de energia, né? Primeira coisa, o programa Potencialize, ele não atua somente em energia elétrica. A gente trabalha com todos os tipos de energéticos que são utilizados na indústria, tá? Um dos focos do programa são sistemas térmicos, tá? Esses sistemas térmicos, a gente está falando aí gás, né, e outras fontes de energia. Aqui eu trouxe um recorte só para a gente falar de uma das etapas, que é a parte de energia elétrica, né? Então, as empresas, elas precisam fazer uma gestão energética adequada, tá? É uma recomendação que a gente sempre faz, como Senai, como o programa Potencialize, tá? E a gente encontra em muitas empresas que o monitoramento é simplesmente feito com a data de vencimento e o consumo de energia, o valor que se paga, né? Sendo que o correto é monitorar todos os indicadores da conta. Por exemplo, quanto de energia que ela está consumindo, relacionar isso com produção, verificar na conta se está existindo ali a cobrança de multas, né? Por exemplo, por reativos, por exemplo, por ultrapassagem de demandas. Hoje existe uma série de oportunidades nesse processo. E aqui eu trago esse gráfico que mostra a evolução do custo de energia industrial em relação à correção do IPCA. Só para vocês terem uma ideia, né, de 95 até 2021, essa evolução do custo. Por quê? Antigamente, as indústrias elas não se preocupavam tanto com o custo de energia, porque a energia no Brasil teve um histórico sempre de ser muito barata, né, pelo fato da matriz energética e tudo mais. Com o passar dos anos, isso foi mudando consideravelmente. Hoje, as empresas elas precisam monitorar o custo com energia, porque ela faz parte ali de uma parcela importante do seu custo industrial, tá? Então, é essa situação que a gente defende aqui dentro da gestão energética. Pode passar o próximo slide. E aí o empresário, né, a indústria está ali com uma série de oportunidades, né, que a gente sabe que existe lá. Tem o Mercado Livre, tem a troca de equipamentos, devo fazer ou não devo fazer? Eu devo revisar o meu contrato de energia? Eu vou investir em cogeração, né, laudo para crédito de ICMS, existe uma série de oportunidades. O empresário, às vezes, ele fica ali na situação, o que fazer primeiro, né? E a gente sabe que o empresário, a empresa, ela tem sempre a preocupação principalmente na questão produtiva, né? Como aumentar a sua produtividade, né? E o programa ele traz exatamente uma solução, né? Uma oportunidade, um subsídio para poder ajudar o empresário nessas tomadas de decisão. Pode passar o próximo slide. Aqui, só para vocês terem uma ideia, o programa ele traz um contexto de que é necessário para a indústria realizar periodicamente um diagnóstico energético. Esse diagnóstico serve para quê? Como o nome já diz, né, serve para identificar onde existem oportunidades no processo. Tá? Então, a gente está falando aí de quantificar quais são as energias que a empresa utiliza,
cara, referenciar isso em relação à produção, ao custo, né, para ali conseguir priorizar quais seriam as intervenções mais indicadas, tá? Trabalhar com um sistema de medição e verificação, né, porque não existe ação de eficiência energética se não existir uma medição e verificação adequada. Por quê? Para você ter realmente o resultado, né, projetado e efetivamente medido de quanto a empresa conseguiu economizar com relação àquela ação de eficiência energética implementada. Tá? Então, a gente defende isso e o programa utiliza essa metodologia. Pode passar o próximo slide. Quando a gente fala aí de quais são as etapas, tá? Então, no programa, a gente tem um pré-diagnóstico, tá? Que é uma visita que é feita na indústria interessada para verificar se existe aderência ao programa Potencialize. Se existir aderência, a empresa concordar com a realização do programa dentro das suas instalações, esse diagnóstico energético ele dura, em média, 4 meses, tá? Distribuídos em 116 horas. Se a empresa, ao final desse diagnóstico, ela entender que as ações propostas, as trocas de equipamentos propostas forem satisfatórias, existe uma etapa no programa que a gente chama de implementação. Essa implementação dura, em média, 6 meses, tá? E esse acompanhamento é feito pelo Senai, tá? E nós temos, ao final disso, a etapa de medição e verificação, que a gente, no diagnóstico, mediu antes, e após a implementação, a gente vai fazer a medição posterior para ver se realmente aquilo que foi previsto de economia, ele foi obtido por meio das ações implementadas. Ok? Próximo slide. E aí a gente vai falar um pouquinho aí da cadeia automotiva, né? Pode passar. A gente está falando aí de um panorama, né? No Brasil, existe essa distribuição aqui do consumo de energia em relação aos segmentos, né? Então a gente vê que hoje a indústria ela representa 32,3% do consumo energético no nosso país. Hoje ela está em segundo lugar, né? Hoje ela está perdendo para o segmento de transporte, tá? Geralmente fica essa disputa ali em primeiro e segundo lugar. E aí, aqui ele mostra, nessa parte de baixo do slide, ele mostra um pouquinho a distribuição por tipos de energia. A gente percebe que aqui o mais expressivo hoje é a eletricidade, 21,6%, mas existem outros tipos de energético que possam existir aí no processo de fabricação de vocês. Pode passar o próximo slide, que é complementar a esse. Esse panorama, que é um estudo da EPE, ele traz ali um ranking dos maiores consumidores, aqui nesse caso, de energia elétrica industrial. Então, a gente fez um recorte aqui do segmento automotivo. Hoje ele está em nono lugar, é o nono maior consumidor de eletricidade do país. Tá? Por isso que a gente entende que é um setor significativo, né, o setor automotivo e a cadeia, né, de produção aí, para poder estar trabalhando com essa temática de eficiência energética, pela sua expressividade frente ao consumo de energia no país. Próximo slide. E aí a gente vai falar assim, como é que é feita essa análise? Ela é feita basicamente com questões técnicas? Na verdade, não. Pode passar. Tá? A questão técnica ela é uma das análises que é feita. Tá? A gente entende que para a indústria ela tomar uma decisão com base em fatos, com base em evidências, a gente precisa estar subsidiando o empresário com essas informações. Então, durante o diagnóstico energético, a gente levanta quais são as oportunidades, quais são as prioridades, e a gente faz uma relação de payback, VPL e TIR, para que o empresário consiga tomar essa decisão do investimento que ele vai fazer, né, ou do investimento necessário para aquela tomada, né, de ação, para aquela ação de eficiência energética estar implementada. Então, a gente não faz uma análise puramente técnica, mas é uma análise técnica e econômica, né, e isso o empresário ele vai ser subsidiado para a tomada de decisão, se ele vai ou não implementar. A gente tem visto aí que os resultados que a gente tem obtido tá na ordem de 20%, 25%, tá, de ganhos, tem trazido para os empresários ótimas oportunidades e eles têm caminhado para essa etapa de implementação dos projetos. Pode passar? Aqui eu vou trazer alguns exemplos, tá? Por exemplo, motores. Quando a gente fala de motor elétrico, as indústrias elas têm em seu parque fabril um número significativo de motor. Hoje eu diria que ele é um dos principais consumidores de energia elétrica nas indústrias, tá? E as empresas têm um costume de quando esse motor usa esse motor até o final da vida útil dele, né? Em média, um motor dura aí de 15 a 20 anos. E quando a gente fala aí do custo para um motor que você tem ao longo da vida útil dele, a gente tem 2,5% para a gente comprar esse motor.
1,5% você vai ter despesa para manter, né? Que é periodicamente fazer um balanceamento, trocar um rolamento, né? Daquele motor. E 96% do custo que você vai ter com aquele motor vai ser com energia que você vai injetar nele para ele poder funcionar. Então, quando a gente fala de motores, e principalmente motores de grande potência, motores que têm um regime de utilização aí de 10, 12 horas ou mais. A gente sabe que tem muitas empresas que funcionam em regime 24 horas. Então, são excelentes oportunidades que existem para substituição de um parque fabril aí, um parque de motores antigos, né, que tem um rendimento bem abaixo do disponível no mercado, e principalmente na hora que esse motor queima, né, porque tem empresas aí que têm o costume, às vezes, de mandar rebobinar o motor. Então, a gente recomenda que seja feita uma análise técnica e econômica, considerando toda a vida útil daquele motor. Né? Porque se a gente faz uma análise puramente do custo, né, para você mandar rebobinar aquele motor e para você comprar um novo, financeiramente nos dá a impressão de que é mais vantajoso mandar rebobinar. Só que quando você analisa esse conceito que eu acabei de explicar aqui, a gente percebe como esse caso, que a troca do motor se pagou aqui em quase 1,9 anos, né? E deu uma economia de 23%. Aqui eu não estou falando nem de a troca de um motor de alto rendimento, estou falando só a comparação de motor rebobinado com o motor original que estava instalado lá na fábrica. Então é uma excelente oportunidade. Pode passar? Uso final que a gente sabe, próximo slide, por favor. Outra situação, pode dar mais um clique, por gentileza? Uma outra situação que a gente tem aí nas empresas é o uso dos sistemas de ar comprimido, tá? Quando a gente fala da questão do ar comprimido nas empresas, né, aí existe uma oportunidade muito interessante, principalmente na manutenção desse sistema. Tá? Claro que a gente vai fazer uma análise de detecção de vazamentos, a gente vai fazer uma análise do rendimento do compressor, da instalação, vai fazer uma série de análises. Aqui eu vou trazer um único ponto para a gente ganhar tempo, né? Vazamentos. Quando a gente fala um furo de 1 milímetro, ele pode provocar um prejuízo aí para a empresa, um desperdício de R$ 450 por ano. E a gente sabe que o caça-vazamentos, né, a manutenção do sistema na melhor condição possível é um desafio das indústrias, porque é um sistema dinâmico que está o tempo todo em utilização e é comum nas empresas a gente encontrar um número expressivo de vazamentos. Isso tem que considerar quando eu vou para uma análise do tipo de compressor que existe, as instalações, a questão da pressão da linha e várias outras oportunidades que a gente tem com relação aos sistemas de ar comprimido. Ok? Pode passar? Esse gráfico aqui, ele traz uma relação bem interessante de como o estudo, como o entregável do diagnóstico ele vai ser feito. Tá? Aqui, a gente tem um exemplo de uma indústria que tem um projeto aí no custo mais ou menos de 1,3 milhão, investimento necessário, tá? Onde, nesse gráfico todo em azul, que está na esquerda da tela, ele representa a empresa que ela não fez o investimento das ações de eficiência energética identificadas. Ou seja, o custo com operação e manutenção do sistema de energia ao longo de 15 anos, ele só vai aumentando por causa das correções, depreciação do sistema e tudo mais. O gráfico da direita, ele representa a mesma empresa se ela implementar as ações de eficiência energética, onde eu tenho as barrinhas verdes representam o que a gente chama de o consumo evitado, ou seja, eu troquei o motor, eu troquei a caldeira, eu troquei o forno por um sistema mais eficiente e eu deixei de consumir essa parcela de energia que é o que está marcado em verde. E o que está representado em vermelho é a amortização do financiamento que foi feito para implementar esse projeto de 1,3 milhão. Tá? Então, vocês podem ver que o retorno disso aqui está demonstrando o retorno do financiamento em 5 anos. Tá? E ao longo do tempo, você tem uma redução expressiva do consumo de energia frente a uma empresa que não fez nenhuma ação de eficiência energética. Ok? Pode passar o próximo slide. Aí pode dar os cliques, por gentileza, até ter toda a evolução da transição. Até apareceu o asterisco ali embaixo. Aí, isso, pode parar aí. Então aqui, pessoal, mostra o fluxo do programa. Tá?
Então, como já foi comentado pelo o Pacheco, as indústrias que podem participar do programa são indústrias de pequeno e médio porte, com faturamento até 300 milhões, que as suas plantas industriais estejam localizadas no estado de São Paulo. Essa é uma regra do programa. Aí primeira etapa, qual que é? A empresa ela precisa se inscrever, tá? Então, a empresa, se ela se inscreve no programa, ela vai estar ali sinalizando para a gente que ela tem interesse, né, de participar. A gente vai fazer uma análise de elegibilidade, ou seja, vai verificar faturamento, se tem até 300 milhões, média empresa, número de funcionários, 499 funcionários, média empresa, e vai verificar se ela tem KNAI industrial, né, tem que ser KNAI de fabricação, pode ser primário ou secundário, e vai verificar se o custo de energia mensal dela, médio, está maior, igual ou maior a 10 mil reais. Por quê? Se essa empresa tiver um custo inferior a 10 mil reais, uma conta de energia, gás e qualquer outro insumo que ela tenha mensal inferior a 10 mil reais, a gente entende que o tempo de retorno das ações que a gente vai identificar vai ser muito longo e não vai ter não vai ser tão atrativo para essa empresa. Não quer dizer que não existam oportunidades. Existem, sabe que existe. Mas não vai ser tão atrativo para essa empresa que tem um custo inferior a 10 mil por mês. Tá? Mas eu acredito que, pelo bote das empresas que nós temos aqui, a maioria das empresas tem um custo de energia maior que esse. Aí, mediante a comprovação desses pré-requisitos, a gente vai agendar na empresa o que a gente chama de pré-diagnóstico. Tá? É uma visita de um especialista credenciado do Senai, tá? É um funcionário Senai que vai visitar a empresa para fazer esse pré-diagnóstico. Tem algum custo para a empresa? Não. Essa visita é totalmente gratuita e a gente vai fazer uma análise para identificar se existe aderência ou não ao programa. Tá? Então a gente vai ser muito sincero nesse sentido, porque o Senai não tem nenhuma intenção de vender equipamento para a empresa, não tem nenhum objetivo de vender consultoria para a empresa. Pelo contrário, nosso objetivo é aumentar a competitividade da indústria. Ok? Aí a gente vai fazer essa visita, vai sinalizar para a empresa se tem ou não aderência. Tendo aderência, a empresa vai tomar a decisão. Esse diagnóstico, são 116 horas, ela é subsidiada. Existe um subsídio que é oferecido pelo programa Potencialize, junto com a GIZ, e a gente está falando aí de 60% do custo é pago pelo programa. 40% é a parte que a empresa vai ter que arcar, que a gente chama de contrapartida. Essa contrapartida, ela pode ser dividida em até 12 parcelas de R$ 924,13. Aqui já dá para perceber que é um valor simbólico, tá? Porque eu digo mais, na maioria eu diria quase todos os trabalhos que nós temos feito, algumas oportunidades que a gente identifica na conta de energia da empresa já pagam essas 12 parcelas de R$ 924. Por exemplo, laudo de crédito de ICMS, por exemplo, multas que a empresa está pagando, adequação de demanda, só para vocês terem uma ideia, sem falar nas oportunidades que vão ser identificadas com o diagnóstico, tá? Então é um valor realmente simbólico. Finalizando essas 116 horas, a empresa ela recebe esse estudo, a gente apresenta o resultado para o empresário, e aí ele toma a decisão se ele quer seguir com o financiamento ou não. Como já foi comentado, né, existe um fundo garantidor. Esse fundo garantidor ele serve para reduzir a necessidade de garantias que a empresa vai ter que apresentar. Tá? Aí a gente segue com, se a empresa tiver interesse, a gente segue com o financiamento, tá? Esse financiamento tem uma etapa de acompanhamento do Senai, que a gente tem 40 horas para acompanhar a aquisição dos equipamentos, para acompanhar a instalação dos equipamentos e para realizarmos a medição e verificação final. Então, o Senai faz toda essa parte, não fica na mão da empresa solto, não, a gente vai acompanhar e vai ajudar a empresa nesse processo de implementação. Ok? Lembrando que esse subsídio ele é limitado, tá? Então é importante que as empresas que tenham interesse façam adesão o quanto antes ao programa, porque nós temos somente 1.000 diagnósticos que vão ser subsidiados, né? E aí, como o Pacheco apresentou lá no início, nós já temos quase 1.000 empresas inscritas no programa, né, que estão em análise de elegibilidade, tomada de decisão. Então é importante, e 216 projetos em andamento. Então por isso que é importante que as empresas tomem essa decisão o quanto antes. Pode passar o próximo slide.
que é falando sobre as condições de financiamento, só para vocês terem uma ideia, tá? Como o Pacheco apresentou, o programa tem o objetivo de desenvolver um ecossistema, onde nós temos fornecedores, onde nós temos prestadores de serviço, onde nós temos instituições financeiras, né? Na etapa do financiamento, a gente começa com o Desenvolve São Paulo, como o banco principal, tá? Onde está depositado o fundo garantidor, e hoje a taxa de juros que eles estão praticando é 0,53 ao mês, tá? Acrescido da Selic, tá? Para vocês terem uma ideia, o prazo para estar pagando esse financiamento é em até 120 meses, porque esse período de pagamento sempre vai variar em função do custo do projeto, em função das condições financeiras da empresa que está tomando esse empréstimo, tá? A carência pode ser de até 36 meses para começar a pagar. Ou seja, a gente está falando aí de um prazo de 1 ano para fazer diagnóstico, para fazer implementação, tá? E a gente tem 2 anos onde a empresa vai obter o resultado dessas ações, para depois, no 3º ano, ela vai começar a pagar, tá? Lembrando que a nossa metodologia é que, para que seja viável para a empresa, a parcela do financiamento tem que ser subsidiada pela economia obtida. Ou seja, por exemplo, a empresa reduziu lá em 20 mil reais a conta de energia, né? Exemplo. E aí a parcela vai ser ali 18, 17 mil reais que a empresa vai estar pagando do financiamento para implementar. Ou seja, ela não vai estar desembolsando nada. Ela vai estar apenas trocando ali o custo que ela tinha com energia para a parcela de amortização do financiamento. Esse é o nosso mindset. É claro que a gente vai sempre estar articulando com a empresa, porque às vezes tem necessidades que a empresa quer incluir mais coisas no projeto para fazer a substituição, e isso é possível. Ok? Pode passar o próximo slide. Aqui só é o link para que exista para a empresa interessada possa fazer inscrição. Eu acredito que a gente pode compartilhar isso também no chat para ficar mais fácil. E fica aí o meu contato no próximo slide, né, disponível, para que se alguém tiver alguma dúvida, a gente possa esclarecer, ok? Carol, eu agradeço muito aí a possibilidade de estar falando hoje para esse grupo seleto de empresas aqui, né, que são engajadas com essa questão da sustentabilidade. Ficamos à disposição aí para o momento de perguntas e respostas que nós teremos ao final. Muito obrigado. Obrigada, Ulisses, pela contribuição aí. E eu queria lembrar aos participantes que podem usar o chat, né, para ir deixando as questões, que logo mais a gente vai respondê-las. Bom, agora eu vou convidar o diretor-geral da Lightens Brasil e vice-presidente de vendas do Grupo Lightens, Bruno Fragoso, e a analista de SGI, Jéssica Ximenes, para contar para vocês quais ações de eficiência energética eles implementaram na indústria deles e como que tem sido a experiência com o Potencialize. Sejam bem-vindos, Bruno e Jéssica. Obrigado, Ana Carolina. Estou com a Jéssica aqui, a gente está no mesmo microfone, tá? Para ficar mais simples, ainda Tá que joia. estamos com as 2 câmeras. Obrigado pela oportunidade de vir e falar aqui. Eu e a Jéssica vamos falar um pouquinho, primeiro contar um pouquinho do que é a Lightens, rapidinho, e a motivação nossa para participar desse programa e um pouquinho de como foi o processo para a gente. Tá joia? Vocês escutam a gente bem? Beleza. Vamos lá, então. Só falar um pouquinho da Lightens, para quem não conhece, nós somos uma empresa canadense de origem, então 44 anos quase de mercado. No Brasil, a gente está completando esse ano 25 anos de presença no Brasil. O que a gente faz, né? A nossa empresa, ela nasceu em 1979 com a criação do tensionador automático de correia, tanto correia de acessório quanto correia dentada, né? E toda a história da Lightens ao longo desses anos todos, nós desenvolvemos produtos que deixaram os motores a combustão mais eficientes, né? Deixaram o motor a combustão reduzindo o consumo de combustível e, obviamente, ao mesmo tempo, reduzindo a emissão de carbono. A própria tecnologia de tensionador, quando ela foi inventada, ela substituiu uma tecnologia onde as correias elas eram pressionadas, elas eram montadas de uma forma com uma tensão muito grande, né, no sistema,
e essa tensão gerava um carregamento grande no motor e, por consequência, mais consumo de combustível e mais emissão de carbono. E nós inventamos o tensionador, e ao longo da nossa história, enfim, não vou elaborar muito nisso, mas ao longo dos 44 anos de história aí da Lightens, nós desenvolvemos uma dezena de soluções, todas elas visando economia de combustível e redução de emissão. Então, essa é a história da empresa, né? E estamos entrando aí num novo capítulo, onde a gente está desenvolvendo, então, produtos para veículos elétricos também. Obviamente, isso está vindo no resto do mundo e vai ser também importante para o meio ambiente, tá? Então, é um compromisso que a empresa tem. Se você puder passar o slide. Esses são alguns dos produtos que a gente fabrica no Brasil, tá? Então, especialmente o que temos aqui, que são polias e tensores de correias de acessório e correias dentada, e polias de alternador com sistema de redução de tensão para redução de emissão também, tá? A gente também tem uma linha de bomba d'água, que são bombas d'água inteligentes que permitem o aquecimento do motor mais rápido, e assim, ao atingir a temperatura de trabalho mais rapidamente, a gente também melhora a emissão, tá? No Brasil, 25 anos, a gente tem 149 colaboradores no quadro, estamos em um processo bastante importante de expansão no momento também, trazendo novas tecnologias para o país. A gente acredita muito no Brasil. Eu estive uma temporada fora e voltei para o Brasil há 1 ano e meio para liderar esse processo de expansão da nossa operação aqui na América do Sul, tá? Entrando no próximo slide, a gente vai dividir um pouquinho eu e a Jéssica, né? Por que a gente resolveu participar? Então, sustentabilidade, assim, não é uma opção mais, né? A sustentabilidade é uma norma, a gente precisa fazer. Então, obviamente, ao longo da história da Lightens, a gente sempre teve esse compromisso com sustentabilidade, né, nos produtos que a gente desenvolveu, e nós entendemos que isso a gente tem que estar à frente como empresa e dar o exemplo ao mercado de sustentabilidade. Dentro desse pensamento, desse foco em sustentabilidade, obviamente, eficiência energética é extremamente importante, né? Nós somos uma empresa já bastante eficiente, bastante lean na forma que a gente trabalha, mas sempre há oportunidade de melhorar, né? Eu vi a apresentação anterior falando sobre também retorno financeiro. É óbvio que tem retorno financeiro, né? Mas existem muitas coisas que dão retorno financeiro, né? Que você optar por ter o retorno financeiro em algo que também impacta a sustentabilidade tem a ver também com o DNA e com o compromisso com o planeta e com o meio ambiente e tudo mais que a gente tem, né? Então, a gente optou, no ano passado, começou a investigar ações que pudessem trabalhar na eficiência energética, né? A gente tem uma série de ações aqui andando, mas essa oportunidade de trabalhar junto com o Senai no Potencialize apareceu e nós achamos fantástico o programa. Obviamente, tem um subsídio que ajuda também no retorno financeiro, especialmente com o know-how que foi trazido para cá. A gente passou por todo o processo do pré-diagnóstico, diagnóstico, estamos em fase de implantação agora, a Jéssica vai dar um pouco mais de detalhe. Mas a gente acreditou no programa, sim, e tem sido para a gente uma experiência fantástica, e os resultados também, tá? Então, essa foi a motivação. A Jéssica vai contar um pouquinho agora de como foi aí para a gente todo o processo. Bom, gente, então, como o Ulisses já tinha dado uma prévia, né, a gente precisou passar por todo o processo de pré-diagnóstico. Então, assim como vocês estão participando do webinar agora, eu também participei no passado, e aí nós realizamos uma inscrição, né, demonstrando interesse em aderir a esse programa. Logo em seguida, nós recebemos uma visita gratuita aqui do Senai, eles realizaram esse pré-diagnóstico, nós decidimos dar andamento nisso, então foi elaborado toda a parte contratual. Em seguida, o Senai já começou a realizar as visitas e identificar todas as oportunidades que nós estamos implementando agora.
Se puder passar o próximo slide, por favor. Então, aqui eu deixei só um trecho da imagem do nosso pré-diagnóstico, só para vocês terem a ideia, né, de que no pré-diagnóstico já são levantadas algumas oportunidades de melhoria. Como nesse caso, ele levantou oportunidades na nossa tarifação de energia, na adequação da sala dos compressores, iluminação da fábrica e outras oportunidades. Pode passar? Eu deixei esse trechinho aqui do laudo de crédito de ICMS, só para reforçar essa questão que o Ulisses havia comentado. Então, essa oportunidade que foi identificada na nossa conta de energia elétrica praticamente pagou o investimento de adesão ao programa Potencialize. Pode passar? Um dos exemplos que nós temos aqui, né, que está em fase de implementação, é em relação à oportunidade do ar-condicionado. Então, o Senai, ele veio aqui na planta, ele instalou esse analisador, e através desse analisador, ele identificou que existem oportunidades de melhoria no nosso ar-condicionado. Por quê? O pessoal vai embora, né, sai do escritório e acaba esquecendo esse ar-condicionado ligado, e a gente acaba tendo esse desperdício durante todo o final de semana ou no período noturno. Pode passar? Então, só para vocês terem ideia, né, é uma ação fácil de implementar. O Senai sugeriu que a gente coloque esses controladores de ar, então a gente consegue programar para que em determinado horário o ar-condicionado seja desligado e evite todo esse desperdício. Então, essa simples ação, ela vai gerar uma economia aqui para nós em torno de R$ 15.000 e um investimento aí em torno de R$ 6.000. Isso também colabora para a redução de emissão de CO2, que nessa tabelinha que o próprio Senai forneceu para a gente, dá uma redução aí de 1,44 toneladas ao ano. Pode passar? Um outro exemplo que nós colocamos aqui é o relatório de caça-vazamentos. Então, o Senai veio com todo o aparelho necessário para fazer a identificação de todos os vazamentos que a gente tem na empresa. Naquele momento, né, foi identificada ali uma oportunidade de economizar em torno de R$ 6.000 de energia, apenas sanando esses vazamentos e também conseguindo reduzir meio bar no set point do ar comprimido, por conta da correção desses vazamentos. Pode passar? E quais são os benefícios, né, que o programa está trazendo para a nossa empresa? Então, até o momento foram ações de fácil implantação, como eu já mostrei aqui alguns exemplos, o payback baixo, redução de desperdício, redução da emissão de CO2 equivalente, também está contribuindo para a gente atingir metas que estão sendo definidas por nossos clientes, como, por exemplo, a Toyota, e está fortalecendo a cultura da empresa sobre essa importância, né, da eficiência energética. Pode passar? É isso, deixa aqui meu contato. Gostaria de agradecer a oportunidade. Obrigada. Bacana. Obrigada, Bruno e Jéssica. Realmente, acho que o DNA de vocês está bem alinhado aí com as nossas propostas também, né? Muito bom. Que bom que vocês estão gostando e estão vendo o resultado já. Sempre bom, é sempre importante escutar, né, a experiência de quem está fazendo. Bom, pessoal, não sei se... Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Se o pessoal deixou as perguntas aqui já. Ou se vocês gostariam de perguntar, pode abrir o microfone. Acho que nós não temos perguntas aqui no chat. Alguém tem alguma dúvida? Esse é o momento. O Ulisses colocou aqui já também o link, né, para inscrição. Quem quiser fazer uma inscrição já e receber o pré-diagnóstico, que é gratuito, pode usar esse link. Sim, sobre o envio da apresentação posteriormente. Sim, nós vamos enviar a apresentação para vocês. Posso, talvez, começar com uma questão? Claro.
Em relação para as empresas que aderirem ao programa e tiverem talvez a intenção de seguir com os financiamentos, essa parte do financiamento, o que a empresa normalmente tem de vantagem em relação aos financiamentos tradicionais? Eu digo em tempo, taxa, talvez de uma forma mais direta. Ou resumida, não sei. Chico, você quer responder ou eu posso responder? Pode responder, pode responder. Maravilha. Ótima pergunta, Jefferson. Assim, o programa, quando ele foi desenhado, ele já foi pensado em trazer soluções para as principais dificuldades que existiam no Brasil. Uma das dificuldades é que não existiam linhas de financiamento para as indústrias da área de eficiência energética. A empresa ela queria instalar lá algum equipamento, trocar algum equipamento, ela ia no banco, o banco oferecia uma linha de crédito normal lá que ela existe para outros produtos. Ou seja, né, o banco não estava preparado para isso. E o programa, inclusive, previu, né, já foi feito a primeira etapa, a capacitação dos bancos para conseguirem avaliar esses projetos de eficiência energética. Então, existe, primeira vantagem, um fundo garantidor para diminuir a necessidade da garantia que a empresa vai ter que apresentar. Né? Então, a empresa sempre teria que contratar ali um seguro-garantia ou colocar ali alguma questão de garantia para estar adquirindo financiamento. E o programa já tem esse fundo garantidor, que são 8 milhões de euros que o programa depositou no Desenvolve São Paulo para facilitar, né, para garantir até 90% do valor do projeto. O ticket médio, a gente está falando aí em ticket médio de R$1 milhão cada projeto. Tem projetos maiores, tem projetos menores. Tá? Essa, eu diria que é a principal vantagem. Tá? E isso existe uma linha de crédito com uma esteira, né, definida, que a gente consegue ter celeridade nessa análise, né? Então, já tem um profissional que fez esse projeto, que levantou as oportunidades, tem fornecedores que são credenciados ao programa, então a empresa não vai precisar ir ao mercado, se preocupar com o fornecedor, se ele é bom ou se não é, né? Por quê? Porque ele foi previamente credenciado no programa, e para que ele seja credenciado, ele passa por um crivo bem rigoroso. Né? Então, é uma outra vantagem que também a empresa tem nesse sentido. A taxa, né, hoje que está sendo oferecida pelo Desenvolve, tá? Hoje ela está sendo, está utilizando, como está usando a taxa Selic, né? A taxa Selic está um pouco elevada, mas esse financiamento ele é dinâmico. A gente está com uma tendência aí para os próximos anos de queda da taxa Selic. Então, ou seja, esse financiamento ele vai sendo corrigido sempre em função da taxa Selic. Então, a previsão é que essa taxa caia, o financiamento também vai ser reduzido esse custo com o passar dos anos, tá? Então, obrigado, essas são as principais vantagens que eu diria. Muito obrigado. Ulisses, acho que tem mais uma para você aqui. Se existe algum programa para empresas com mais de 700 funcionários. Perfeito. Assim, o Senai, na verdade, a missão do Senai é apoiar a indústria para o aumento da sua competitividade. Tá? Então, o Senai ele possui vários programas, né? Existe a jornada de transformação digital, o programa Potencialize, né? Que trabalha mais com médias empresas. Quando a empresa ela tem mais de 499 funcionários ou um faturamento maior que 300 milhões anuais, o que não existe é um subsídio. Tá? Então a empresa ela pode estar procurando o Senai, até eu recomendo, faça inscrição lá no programa, a gente vai fazer a elegibilidade, vai ver que a empresa não atende o pré-requisito, mas a gente vai direcionar para a nossa equipe, nosso corpo técnico, que pode atender a indústria da mesma maneira. Tá? A única questão é que ela não vai ter o subsídio, porque a função do programa Potencialize é trazer esse subsídio para indústrias de médio porte que não teriam recursos para estar arcando, né, com o total dessa despesa. Uma grande empresa, o programa enxerga que a empresa ela poderia assumir esse custo. Então, a gente vai atender da mesma maneira, vai direcionar para financiamentos que existem, várias linhas de financiamento aí no mercado, e a gente pode estar apoiando a grande indústria da mesma maneira. Tá bom? Só que não vai existir o subsídio para essa etapa do diagnóstico. Então, a empresa ela vai ter que arcar com 100% do valor. Obrigada, Ulisses. Mais alguma pergunta? Bom, pessoal, então, gostaria de agradecer,
Nosso muito obrigado aos participantes, vocês que reservaram um tempinho da agenda de vocês para entender um pouquinho mais sobre eficiência energética, para conhecer o Potencialize. Esperamos que vocês se inscrevam e participe com a gente desse movimento. Eu agradeço também os representantes da Lightens, o Bruno Fragoso e a Jéssica Ximenes, ao Wendel Pacheco, Ulisses Vieira, e também ao apoio da Maria Miller, né, da HK, e especialmente da Bosch, né, na figura do Jefferson aqui. Muito obrigada pela parceria de vocês e até a próxima, pessoal. Obrigado. Obrigada, pessoal. Bom trabalho a todos. Obrigado.